Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Um espaço de grande entrevista com protagonistas da vida política e social. Ponto e vírgula. A partir das 18 horas, a segunda e quarta-feira, com reposição a terça e a quinta. Ponto e vírgula. Numa apresentação de Queiroz Silúvia. Rádio Correio da Quianda. A verdade em notícia na 103.7 FM. Nosso muito boa noite, ouvintes da Rádio Correio da Quianda. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Ponto e Vírgula. Nesta edição, referente ao dia 3 de fevereiro do ano 2025, é sempre um prazer saber que você está aí do outro lado. Nesta edição, nós temos uma figura, um monstro no que a comunicação social diz respeito, historicamente falando. Estamos a falar de alguém que é o guardião, um dos guardiões da radiodifusão e das memórias da guerra e da música angolana. Convosco hoje, Arthur Neves, com quem nós vamos conversar aproximadamente 55 minutos nesta edição. O nosso muito boa noite, Arthur Neves. É um prazer entrevistá-lo. Seja bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite. Ok, muito boa noite, e vamos sabendo o que é que vocês querem da identidade daquilo que foi a minha vivência e o meu conhecimento. Vamos sim repartir a nossa entrevista em 3, se não 4 partes. A primeira, gostaríamos de saber quem é Arthur Neves, aquele que se transformou em repórter de guerra. Olha, eu sou filho de um geólogo. Ele trabalhava na Geomina, faziam a carta geológica do país, dividiram o país em quadrados e todos os anos iam fazer a geologia desses quadrados. Entretanto, quando em 1961 houve essa situação de guerra, de confrontação e não sei o quê, aqui o meu pai, nessas férias que normalmente eles tinham, não é? Nós fomos até Portugal porque ele não ficou descansado andar lá no meio do mato e nós estarmos sozinhos aqui. Entretanto, estive lá um tempo. Quando voltei, na identidade daquilo que era a minha curiosidade pela rádio, tinha um vizinho meu que era não me lembro agora o nome dele, mas eu depois vou referir, que trabalhava na Rádio Eclésia. E eu perguntei-lhe, há possibilidade de eu ir também, José Nóbrega. E assim foi, eu fui para a rádio, fui para a Rádio Eclésia fazer-lhe companhia, mas depois o padre José Maria Pereira, um dia curioso, por me ver ali todos os dias e tal, perguntou se eu não queria também participar na situação. E assim foi, Comecei a fazer programas de intercâmbio. Isto em que ano? Em 1962, talvez, 62. E então eu comecei a fazer programas de intercâmbio. Em que consistia esse programa? Eram programas dos acontecimentos de Luanda, sobretudo de Luanda e de Angola, não é? Que depois se mandavam para Lisboa, mandavam-se para Moçambique, mandavam-se, enfim, para os sítios onde a identidade portuguesa coexistia. Ou fazia a recolha do material nas comunidades e produzia o programa? Não. O material já vinha. O material chegava à emissora. E nós só fazíamos o programa, complementávamos o programa, fazíamos a sonorização, coisa que hoje já é muito, muito raro fazer-se conteúdos sonorizados, não é? Pronto, e assim foi. Entretanto, na Rádio Eclésia tive acesso a ter um bom amigo e um bom profissional, que era o Brandão Lucas, com quem fazíamos um programa também lá. E
E com o Brandão Lucas fiz também depois alguns programas em concursos de rádio. Ainda ganhei 2 prémios, com o Luanda 12-14 e o Esta Noite Fui ao Mar. Ganhamos 2 prémios com esses 2 programas. Mas só o que é que se passa? Com o andar do tempo, trabalhar na rádio era muito complicado. Eu muitas vezes ia para a emissora quando eram 5h30 da manhã, 5 horas, 5h30, e muitas vezes só voltava para casa a 1h da manhã. Comíamos ali qualquer coisa assim, porque naquele tempo tinha que se montar todo esse trabalho e coisa. E houve um dia realmente que depois com o Brandão também, o Brandão foi para Portugal e eu decidi sair da rádio pelo excesso de pressão que existia lá. E então pedi a minha demissão. Um diretor da Rádio Nacional, que era a emissora oficial de Angola na altura, soube que eu estava de missionário da Rádio Eclésia, tentou saber onde é que eu morava e foi lá à Praia do Bispo e falou com a minha mãe e perguntar para mim, disseram que precisavam de falar comigo e tal, e a minha mãe disse, olha, ele foi não sei onde, deu lá a indicação de onde eles tinham ido, ele foi lá ter, e foi quando eu ia a sair, ele estava no carro à frente, chamou-me, e disse, bolas, o que é que se passa aqui? Na altura o diretor da emissora oficial era uma pessoa por quem a gente tinha um respeito e um cuidado a nível de trato, não é? E assim foi, ele chamou-me e disse, olha, eu sei que você está de missionário da Rádio Eclésia, nós queremos que você vá trabalhar para a emissora oficial. Eu disse, sim, mas olha, quero pedir-lhe que me dê a oportunidade de ter pelo menos 15 ou 20 dias para eu descansar, porque estou muito sob pressão, eu trabalho praticamente desde as 5h30 da manhã até a meia-noite, 1h da manhã, todos os dias, isso pesa um bocado naquilo que é o meu estar. E assim foi, ele disse, sim, pronto, tem 15, 20 dias para depois lá aparecer. E ao fim de 15, 20 dias, ou que foi, já não me lembro a quantos, eu fui lá ter com ele. E houve ali uma pequena cena. Eu fui ter com ele lá à rádio e ele mandou-me a um departamento de onde se fazia as inscrições e essas coisas todas. Área de recursos humanos. Pois, isso mesmo. E a senhora, eu disse, olha, venho para parte do seu corpo porque ele quer que eu venha trabalhar para aqui. Então ela meteu-me lá numa sala, parecia uma sala de aulas, com cadeiras e coisinhas e mesas para a gente escrever. E depois trouxe um papel que era um questionário, não sei de quê, perguntas e mais perguntas. Disse, olha, eu não vim para aqui para responder a estes questionários. Eu vim para aqui a convite do seu diretor para ir trabalhar. De maneira que veja lá, porque eu não vou agora estar aqui a preencher estes formulários todos. Só um minuto. Então ela ligou para o mais velho. Passado um bocadinho vejo um mais velho vindo da gente a correr para essa secção a dizer, não, o Sr. Neves vai preencher as coisas para ficar a funcionar aqui na rádio, que ele vai começar a trabalhar. E assim foi, preenchi aquilo, voltei outra vez lá para a rádio e eles foram me indicar lá a CT11, o que era, onde eu trabalhei uma série de anos. E foi assim. Quando começou a trabalhar na Rádio Nacional de Angola? Em 1964, talvez, 64. E quando que pôs termo o vínculo com a Rádio Nacional? O vínculo com a Rádio Nacional pulo depois de sair da reportagem de guerra, porque eu fiz reportagem de guerra para falar da reportagem do Kifangondo. Sim, dos Kifangondos e dessas já vamos falar deste momento histórico. Na Rádio Eclésia, naquela altura a Eclésia emitia FM ou ondas curtas? Olha, se quer que lhe diga, não sei, mas acho que era FM, Só transmitia para Luanda? Só transmitia para Luanda, só. A experiência na Rádio Eclésia, tirando esta questão da carga horária, que era excessiva, como é que foi o ambiente laboral? Não, o ambiente laboral havia muitos bons profissionais, o Zé Maria,
tinha um programa que era o Luanda, todos os anos mudava de nome, era 61, 62, 63, 64, por aí fora. E havia o Zé Maria, havia o Brandão Lucas, havia mais outras quantas pessoas também, com quem eu, de vez em quando, também, na identidade de se formularem coisas para os noticiários, eu ia dar o meu apoio na sonorização, porque desde o princípio a minha ligação foi muito à sonorização. Antes de falarmos daquilo que foi um dos protagonistas, o caso Artur Neves, na luta pela manutenção do aparato técnico da Rádio Nacional de Angola, fale-nos um pouco agora da sua história enquanto repórter da guerra, aí no Marcos do Kifangondo. Olha, a nível da manutenção da emissora oficial, porque entretanto houve o 25 de Abril e tal, e eu já estava a trabalhar lá. Entretanto começou a coisa, depois chegaram os movimentos e tal, e não sei quanto, então com o António Cardoso, um poeta que tinha estado preso no Tarrafal, foi mandado para lá para fazer parte da redação no sentido de se consolidar as notícias e de se prepararem as notícias, essas coisas. E então, com o Artur Queiroz, também que era outro profissional que havia lá, também ligado à informação, e eu, como estava ligado à sonorização, na emissora oficial, todos os conteúdos que entravam nos telejornais e nessas coisas todas eram gravados. Tudo era gravado. Porquê? Porque tinham que apresentar os textos, para perceber, por uma questão da segurança, da funcionalidade da segurança e da PID e dessas coisas, não é? E na hora da verdade, os textos iam para a minha secção, eu é que dava o apoio. As pessoas pegavam, faziam a abertura do tema e não sei quanto, liam o texto, faziam o fecho e eu depois sonorizava fazia uma gravação sonorizada e então depois levava aquelas bobines para os noticiários, está a ver? E então a minha vida foi muito ligada à preparação de quê? Porque tudo que era emitido na emissora oficial de Angola era gravado. Não havia cá coisas como agora se faz, um programa ao vivo e não sei quanto. Naquele tempo não havia estas coisas. Muitas vezes Era muito exigente fazer rádio naquela altura? Era exigentíssimo. Era muito exigente mesmo, porque... E o que é que acontece? E eu tive a felicidade também, com alguns indivíduos que eram bons profissionais. Havia lá um poeta, que era o Vasco de Lima Couto, não sei se já ouviu falar, que quando se apercebeu que eu era capaz de dar vida aos textos e à poesia e não sei quanto, também ia lá, fazia o programa dele, deixava ficar tudo gravado, a seco, e eu então montava os programas. Tenho registro de muitos programas desses gravados em minha casa, nos meus arquivos. De maneira que, o que é que acontece? Com o João Aguiar, eu tive a felicidade de fazer um programa que se chamava A Crónica, que se chama ainda, porque eu tenho essas fitas, A Crónica de São Leibovitz. Era um programa que eram 2 horas de emissão. Eram 3 bobinas, daquelas bobinas grandes de 30 minutos, cheias com a programação, não é? Primeira, segunda, terceira bobina. E eu lembro-me que, nessa altura, aquilo ficou de tal maneira, uma coisa importante, estás a perceber, para a concepção de rádio que se fazia na altura, que o diretor da emissora oficial de Angola mandou-me a Portugal para eu fazer a mostragem daquele programa. E então lá em Portugal as direções das rádios, aquela gente toda importante da rádio, numa sala de cinema, ficaram todas lá os chefes e as coisas, ficou tudo lá no palco, não é? E eu estava cá embaixo e ia metendo as coisas. E eles depois de cada
a fita magnética, eles falavam sobre as coisas, estás a perceber? Sobre os conteúdos. E lembra-me que no fim da segunda bobina, no fim da primeira para a segunda bobina, há um indivíduo que a primeira pergunta que fez foi para lá para o indivíduo que era o esclarecedor daquilo que se estava a ouvir: quem foi que fez a sonorização deste programa? Epá, e ele ficou sem saber. E entretanto perguntou lá de cima para mim, queríamos saber quem foi que fez a sonorização. Eu disse: olha, quem foi que fez a sonorização e a realização sonora disto tudo fui eu. Epá, a partir daí, eles mandaram-me chamar lá para cima, puseram lá mais uma cadeira e tu não fazes ideia a carga de perguntas que me puseram sobre a identidade da sonorização e da montagem daquele programa. Bem, foi de tal maneira que no final da sessão, não é? No fim já da última bobina, quiseram fazer um elogio à minha pessoa. E então, lá um indivíduo, que eu não sei quem é, um diretor máximo daquilo, disse que, olha, aquilo que nós acabamos de ouvir, em Portugal continental, insular e ultramarino, não temos ninguém, a não ser o Sr. Artur Neves, com a capacidade de fazer este tipo de trabalho de sonorização e de montagem. Eu fiquei lisonjeado. Fazerem um elogio desse é uma coisa que uma pessoa se sente feliz, não é? Entretanto, eu quando cheguei lá, eles foram buscar ao aeroporto e não sei o quê, e levaram-me para uma pensãozita. E eu fui, estava lá, e no fundo era para ir dormir, e depois mais uns dias eu vinha-me embora. O que é que acontece? Nesse dia, quando aquilo acabou e eu fui organizar as fitas para levar e não sei quanto, aparece um indivíduo motorista com um carro do diabo e tal, a dizer que eu ia com ele, porque íamos lá à tal pensão, para eu sair da pensão, e levaram-me para um hotel, como deve ser. Estás a ver a diferença que existe de tratamento passou a ser diferente. De maneira que a partir daí, quer dizer, há coisas que a gente pega e naquilo que foi a identidade e a vivência a nível profissional que eu tive, foram coisas que me tocaram, que me fizeram sentir e que me fizeram a perceber que realmente os meus conteúdos, os conteúdos que eu trabalhava, tinham um mérito de trabalho diferente daquilo que era o convencional. Mesmo houve colegas nossos, que foram nossos na altura, não é? Que saíram daqui e foram para lá, que quando foi embora se despediram, as lágrimas na cara, e a dizer: olha, nós nunca fizemos nada na rádio como fazemos contigo. Para mim, eu fui crescendo, estás a perceber, mas nunca tive percepção, claro, fui tendo percepção com o tempo daquilo que era o produto do meu trabalho na identidade do que eles, durante os anos todos que trabalharam na rádio, faziam e que aqui fizeram com dignidade e com outro tipo de qualidade. Para além dessas memórias, tem outras, é da Rádio Nacional de Angola, que tem ou guardas de forma física? Tenho uma memória que eu guardo e isso faz parte um bocadinho da história. Um dia, um senhor chamado Henrique Valneto foi lá à emissora e levou o António Cardoso. Raptou-o, não é? Raptar? Foi lá, raptou. Ele, como era uma pessoa também com alguma influência, tinha esses acessos e levou o António Cardoso. Eu, entretanto, vejo o António Cardoso sair, e diz-me assim o António Cardoso: avisa o Queiroz. E eu fui ter com o Artur Queiroz.
E o Artur Queiroz pensou numa situação de rapto ou qualquer coisa ali, e entretanto pusemos a emissora em greve. Sem serviços informativos sem ou paralisação? Paralisámos aquilo, dávamos só as informações que eram na altura as do poder popular, porque nós estávamos envolvidos na nossa identidade, não é? E de meia em meia hora passávamos um anúncio a dizer que o António Cardoso tinha sido raptado pelo Sr. Henrique Valneto e que tinha que ser devolvido à rádio. 4 dias depois... Isto aconteceu em que ano? Se queres que te diga, já não me lembro. Não quero 70, na década de 70, 60? Foi 70. Foi 70 e pouco. 75, 70, por aí. Foi nessa altura, mas foi mesmo logo ali no princípio. Qual era o estatuto nessa altura de Henrique Valneto? Henrique Valneto estava ligado, salvo erro, à FENELA. E a FENELA tinha expressão em Luanda naquela altura? Já. Ele já era uma pessoa com nome, não é? E entretanto... Depois dos anúncios, resultou em alguma coisa? Sim, ao fim de 4 dias nós recebemos um telefonema da tropa portuguesa, que ainda estava cá, a dizer que que o Sr. António Cardoso tinha sido entregue à tropa portuguesa e que se nós quiséssemos ir buscá-lo, fôssemos ali a António Barroso, tem a primeira rotunda, mas eles estavam parados na segunda rotunda, que o fossem lá buscar. E eu disse, vou lá eu. Peguei no meu carro, que era assim discreto e tal, e fui por ali fora, cheguei ali a António Barroso e vejo um Jeep, desse Jeep Willys, com aquele banco para trás, com 3 pessoas atrás. No meio estava o António Cardoso. Fiz um sinal de luz, ele apercebeu-se, conhecia o carro e tal, lá saltou do Jeep e veio ter comigo. E nós fomos depois para a emissora, onde depois fizemos a reabertura da emissão normal. Claro, houveram pequenas situações daquilo que o António Cardoso passou por uma questão de deontologia. Eu depois vou-te contar de uma forma pessoal, sem ser pública, porque, quer dizer, no fundo, são coisas que nos envergonham, mas prefiro não falar, até para não estar a falar da identidade de um senhor como o indivíduo que o raptou, não é? E foi assim, esse foi um dos incidentes mais graves que a gente vivenciou lá. Durante o momento que se observou esta greve velada, assim podemos dizer, a paralisação, as autoridades que tinham o domínio sobre o órgão não diziam nada? Não, a gente não sabia para onde eles tinham ido. A gente não sabia onde aquilo estava, não é? Mas naquela altura a gestão da rádio era do governo português? Ou... Não, a gestão da rádio já era nossa. A gestão da rádio já era a nossa. Nós já estávamos a tomar conta daquilo. E foi nessa altura, logo ali no princípio, que isso ocorreu. Não sei se o Sr. Artur Neves se recorda como é que foi em 77, ainda esteve na Rádio Nacional? 75. Eu estive na Rádio Nacional até 1983. 83. Mas só que estive eu fazia parte da Rádio Nacional, mas andava nas frentes de combate. Já vamos falar das reportagens feitas no campo de batalha. Como é que se viveu o dia 25 de abril? Como é que a rádio funcionou? No dia 27 de maio de 77, sim. Como é que a rádio viveu aquele ambiente tenebroso? Enfim, estes momentos, esses dias, como é que foram vividos? No dia 25 de abril, nós preparamos a transmissão daquilo que se ia passar em Portugal. Não, aqui no 1º de maio, quando o mais velho Agostinho Neto
faz aquela explanação que aparece na rádio, aparece na televisão. Nós fizemos as ligações para lá e fizemos a transmissão na Rádio Nacional daquela situação. Aquilo não foi só captado por imagem, mas também foi transmitido. Está a perceber? Foi uma transmissão, pronto, feita como vocês hoje vão aí não sei onde e fazem a vossa reportagem. Nós fizemos isso, montamos essa situação e fizemos a transmissão do que se estava a passar. Nunca houve a perspectiva de sabotagem dos trabalhos? Não, nessa altura não. Nessa altura não. E em 77? Em 77 foi o 27 de maio. Aí foi um bocado pior, porque dentro da própria rádio havia indivíduos que estavam ligados ao 27 de maio. Dentro da rádio? Dentro da rádio. Eu, inclusivamente, houve um indivíduo, o Carrasquinha, um indivíduo chamado Carrasquinha, que pegou e que tentou me induzir. Só que eu, quando me apercebi, por via das movimentações que havia ali, entraram uma série de indivíduos também lá na rádio e não sei o quê. Eu tive que, inclusivamente, sair da parte de cima da rádio e ir lá para baixo, aos calabouços, e depois dali tentamos fazer chamadas telefónicas para as pessoas que podiam nos vir ajudar. E na identidade da gente que foi para ajudar na rádio e não deixar que aquilo se despoletasse e não sei quanto, depois apareceram os camaradas cubanos. Foram eles que depois, no fim daquela situação de pressão, ajudaram no sentido de que não houvesse ali situações compulsivas e não sei quanto, e pronto, e a coisa depois voltou ao normal. Foi a Luzia Fansoni que depois foi para lá para a cabine de emissão e fez a reabertura da rádio. Houve tentativa de paralisação naquele dia? Sim. Houve uma tentativa de paralisação para acabar com as emissões e não sei quanto. Só que a gente tentou segurar aquilo e a coisa não ocorreu. Se só agora nos sintonizou, saiba que nós somos a Rádio Correia que anda, o programa é Ponto e Vírgula. Nosso convidado hoje é uma figura histórica ligada à radiodifusão no nosso país, repórter de guerra, melhor dito, poeta, se assim podemos dizer, também sonoplasta, compositor, que criou canções interpretadas por André Minga, entre outros músicos da nossa praça. Agora sim, vamos olhar para aquela que foi a experiência enquanto repórter no campo militar. Como é que isso começou? Olha, começou um dia um mais velho, que era o comandante Ndose, e o comandante Ndalo, foram à Rádio Nacional pedir para que na rádio se programasse se fizesse uma equipa de reportagem para seguir as FAPLA, não é? E fazermos a cobertura dos avanços das FAPLA. E assim foi. Como naquele tempo, hoje vai-se, nem que às vezes com um telefone também se vê isso, na identidade de se fazer a imagem e o som, naquele tempo era diferente. Havia a câmara, que trabalhavam com aquelas fitas magnéticas e não sei quanto, e a Nagra, que era uma maquinazinha pequenina que também trabalhava com fitas. E então tinha que haver uma certa identidade do trabalho da filmagem com o som. E então o Oscar Gil e eu, o Oscar Gil a fazer som e eu a fazer o Oscar Gil a fazer a imagem e eu a fazer som, a televisão cedeu-nos uma viatura,
levávamos aquilo carregado de fitas e não sei quanto, então íamos. Tínhamos independência a nível da escolha da identidade dos conteúdos para fazermos a nossa reportagem. E assim foi, pá. O primeiro instante foi em Quifangondo. Em Quifangondo estivemos lá 2 ou 3 dias e tal, fazer aquelas reportagens todas. Mas no mesmo combate? Sim. Que vocês reportavam debaixo tudo, do fogo cruzado? Tudo. E na hora, quando vinhamos a Luanda, porque tínhamos que vir substituir as fitas, entregar as fitas para depois mandarem para Cuba para serem, como é que é dizer, para serem reveladas e não sei o que é que acontece? Eu ia para a CT11 e fazíamos o aproveitamento dos conteúdos, das entrevistas, das coisas e não sei quanto, montávamos aquilo e entregávamos para o telejornal. Era uma forma de trazermos para a rádio aquilo que eram os conteúdos das vivências que a gente ia tendo por aí fora. E que imagem tem do campo militar, o caso concreto do Quifangondo, quando foram fazer a primeira cobertura? Epá, a situação era de uma pressão militar muito grande. Eu lembro-me, por exemplo, que havia na parte de cima de onde está lá hoje aquele monumento, havia uma série de canhões virados para baixo para a entrada, porque depois a FENELA e mais outros militares aí do Congo e não sei o quê, e mesmo também trazia alguns militares portugueses, estás a perceber? Que entraram por ali. E eu lembro-me uma das coisas que me tocou assim um dia foi eles atiraram a parte de trás do canhão, estás a perceber? E estavam a apontar os canhões por dentro do cano, estás a ver? Para terem a certeza de que poderia ter, se viessem por ali, tinham que travar. E naturalmente que eles depois tentaram entrar, mas a salvaguarda de disparos e não sei o que foi de tal maneira que eles acabaram depois por voltar para trás todos outra vez. Então a partir daí foi que nós fomos apanhando. Eu lembro-me que ainda andei todo o tempo do avanço das tropas, tinha uma pistola que me foi dada pelos nossos militares. Sabias manuseá-la? Sabia. E depois houve um indivíduo que eu vi fugir e que vi deixar a arma dele, que era uma arma, não me lembro agora o nome, mas não era uma G3, era uma outra arma maior e tal. Então foi com essa arma que eu depois andei aí por essas frentes todas, pá, de combate, pá, com essas a pistola. Armas que tinha uma vez lhe serviram no campo militar? Serviram, chegou pá, a fazer houve uma altura em que a gente teve que pegar e de se defender. Em Cachito, depois de Cachito tivemos um ataque de tal ordem, pá. Nós íamos no carro e tiroteio, a gente sentia que aquele tiroteio estava a passar por cima do carro e não sei qual. E há uma cena com graça, não é? O que é que acontece? Quando aquele tiroteio, eu andava com a Nagra, porque era uma maquinazinha pequenina, tu conheces, não é? A Nagra. E eu, assim que comecei a ouvir o tiroteio, liguei a Nagra, pus a Nagra a trabalhar. E entretanto o Oscar Gil abriu a porta, ele ia à frente comigo, abriu a porta e atirou-se do carro para fora. Só que eu levava a máquina dele, a máquina grande, que era uma máquina de enfermaria enorme, atrás no banco. E então ouve-se na gravação: Arthur, traz a máquina. Arthur, foi uma coisa que ficou na história dos nossos avanços por aí. Havia um tiroteio do diabo e a voz dele, aos gritos fora do carro: traz a máquina, traz a máquina.
De maneira que são coisas, pronto, hoje têm a sua graça, mas que realmente, depois de Cachito, nós entramos por ali fora e tal, nós íamos com o camarada Andosi, e lá numa povoação que havia, não me lembro, a minha memória já está um bocado também já desgastada, mas havia lá uma povoaçãozinha qualquer, que começou-se a juntar gente ali à volta. E então havia uma estrutura, estás a ver, esses caminhões que têm aquele reboque grande que se pousam atrás no caminhão, havia lá um reboque desses, pá. E então o mais velho de nós disse, pá, passa aí a palavra para vir o máximo de gente para aqui, para que eu quero falar para eles, pá. E assim foi, pá, começamos a passar a palavra, aqueles militares que iam connosco também e tal, passado um bocadinho, tinha lá umas boas centenas de pessoas. E ele subiu para o tal atrelado, pá, e estava um silêncio, pá, respeitador, pá. Não se ouvia barulho nenhum. Então ele não tinha microfone para ampliar o som, mas tinha... falava alto e ouvia-se perfeitamente. Ele falou, deu os conselhos às pessoas, incentivou o trabalho para se tentar definir uma nova possibilidade de se levar o país a andar e não sei quê, não sei quanto. E no fim, como era hábito, diziam-se as palavras de ordem. A luta! E toda a gente respondeu, pá. Continua, e a vitória é certa. Epá, ele ficou tão emocionado que quando ele saltou da coisa, caiu assim ao pé de mim e diz-me assim, Artur, como é que isto aqui é uma zona da FENALAR e eu estou aqui a dar um grito das nossas palavras de ordem e a população e o povo está a responder. Eu disse, mais velho, há uma coisa que se chama rádio. E eles ouvem com certeza que ouvem na rádio. E então, e sabem, ficaram a saber. Por isso não temos que estranhar essa situação. E assim foi, pá, quer dizer, pormenorzinhos de cor. De vivências enquanto repórter de guerra. E depois tem outra coisa. No princípio, à saída de Kifangondo, a gente andava, e ao fim do dia... Tinha lá uns companheiros cubanos que mandavam abrir umas valas. E, no princípio fiquei assim, mas depois percebi-me que o homem tinha a sua razão. Né? E então a vala, nós tínhamos de puxar a terra da vala para o lado onde provavelmente poderia haver o contacto com o inimigo. Epá, eu ao fim de umas 4 ou 5 ou 6 noites eu perguntei lá ao cubano, pá. Companheiro, mira o que é que se passa para toda a noite estar cavando. Ele olhou para mim e disse, Arturo, nós estamos aqui para caminhar para adelante, não para andar para trás. Quer dizer, estamos aqui para andar para frente, não para andar para trás. Por isso, vamos fazer a nossa proteção, a gente dorme ali, sossegado, porque se houver alguma coisa no sentido inverso, a gente está na defesa. E foram coisas, pá, quer dizer, muitas outras também, mas de qualquer das maneiras, pronto, vamos embora com a nossa... Muito bem, voltando agora à questão, enquanto sonoplasta, técnico de rádio, que analogia ou comparação pode fazer da sonoplastia que se fazia naquele tempo, feita por Artur Neves, e aquela que é feita hoje? Eu sei que hoje o nosso convidado é morador residente da cidade planáltica do Huambo. Houve rádios no Huambo, houve rádios cá em Luanda e noutros cantos do país. Que análise pode fazer da qualidade da sonoplastia que se faz hoje? Olha, há uma coisa que não é compatível com a rádio do meu tempo. A rádio do meu tempo, tudo quanto fosse a produção radiofónica que passava na rádio, aquilo que passava na rádio era gravado, estás a perceber? Era registado e era gravado e sonorizado, estás a perceber?
Primeiro porquê? Porque a polícia, a PIDE, estava sempre atenta à identidade daquilo que se transmitia na rádio. Chegou a haver algumas situações de textos que depois foram montados e que o indivíduo que era o produtor do texto era chamado ao gabinete do diretor, porque estavam lá indivíduos da PIDE que queriam saber o porquê que tinham feito referência a determinados conteúdos. E então, quando apareciam lá esse indivíduo, eles queriam falar com as pessoas que tivessem feito esses coisas. E muitas das vezes, algumas 5 ou 6 vezes, eu fui lá ao gabinete e o João Aguiar, que era um indivíduo que normalmente era assim um bocado do lado do contra, no tempo colonial também, e era ele que fazia determinados textos que eram chamados para a gente ir lá. Então ele dizia-me assim: estão aí os tipos da PIDE, pura e simplesmente tu só fizeste o som, não fizeste mais nada, não deste opiniões, não fizeste nada. Eu fui lá, gravei e tu sonorizaste e mais nada. E eu era o que eu via. Às vezes fazia montes de perguntas: porquê, e a gente acabava por acaso nunca ficamos presos, não é? Nem ele nunca ficou detido, nem nada. Mas de qualquer das maneiras, as gravações justificavam-se para evitar porque abordar questões que pudessem chocar com o interesse do poder político. Absolutamente. Tu tinhas que, para fazer um assunto na rádio, tu tinhas que ter o papel, estás a perceber, com as coisas que iam passar escritas, estás a perceber? E eles iam... Só se podia acelerar aquilo que estava escrito. Ora nem mais. Daí a identidade de eu ter crescido naquilo que era a sonorização. O Brandão Lucas disse assim um dia para mim: tu és um cão, pá. Eu escrevo com palavras e com letras e com coisas e não sei o quê. E tu és um gajo que escreves com agulha e linha. Porque no nosso tempo o som que a gente tirava para sonorizar estava tudo em disco. Então tinhas que montar, sabes como é que é, não é? Aquelas coisas, com aqueles 2 gravadores, um de cada lado, que paravam e andavam, tinham coisa, para a gente poder ir colando no momento certo, tal, levantava, fazia o som e fazíamos aquilo tudo assim. Hoje, a rádio tem uma disponibilidade nesta liberdade de se fazer rádio assim, não é? As novas tecnologias de informação. De informação e não só. O que é que acontece? Hoje a maior parte da rádio, grande parte da rádio, aliás, pelo menos aquilo que eu ouço, é tudo feito ao vivo. Não é? Tem um locutor que está e vem traz um assunto. Ainda ontem estivemos aqui, pá, não é? Estavam aqui 3 indivíduos a falar sobre uma série de coisas, de uma conferência que havia de haver aí, não sei quanto, e opiniavam. Naquele tempo, na emissora oficial, tu não tinhas programas ao vivo. Esta coisa do telefonar e não sei quanto, um abraço, e porque não sei quê, e porque o coisa não está bem, porque isto não está aqui. Isso era uma situação que não era passível. No nosso tempo, a rádio era sujeita como é que eu ia dizer? Era sujeita censura. Como é que se chama? Censura? Pois, tinha censura. Havia dentro da rádio indivíduos que depois dos indivíduos que escreviam os textos e não sei o coisa, tinham que ir lá levar para ele dizer que sim senhora. Porque senão não saía. Era uma rádio completamente diferente. Pá. Muito bem. Eu ontem estava ali sentado e quer dizer, estava-me a lembrar dos meus tempos mesmo,
no meu tempo não havia cá conversas ao vivo. Muito bem. Sr. Arturo Nunes, vamos olhar agora para o outro lado. Neves, melhor dito. Muito obrigado. Enquanto compositor, quais são as músicas que o senhor chegou a compor? Quem interpretou as suas músicas? E também gostaríamos que pudesse declamar um dos seus... qualquer dos poemas que for da sua preferência. Olha, a nível da música, eu também tive acesso à gravação de discos. Tenho cerca de quase 400 discos gravados. Trabalhei no Valentim de Carvalho e depois fui para a CDA, a Companhia de Discos de Angola. E, entretanto, no nosso tempo, a música era diferente. O conjunto tinha que estar todo inteiro, com os indivíduos que cantavam, com os músicos todos, e depois fazíamos os ensaios com os microfones para fazer captação, tirávamos o sinal das caixas e não sei o quê, fazíamos a pré-mistura, fazia um ensaio e a gente ia acertando as coisinhas todas e tal. Até que, ao fim de umas quantas vezes, as coisas estavam a sair direitas, e quando saíam direitas fazia-se um fade-out no fim e pronto. E então depois preparava-se a fita, metia-se fita branca antes, fita branca depois, que é para depois levar lá para o técnico que fazia o sistema para fazer a prensagem dos discos. Qual das músicas qual das músicas que André Mingas interpretou? Sua? Ou da sua autoria? Talvez umas 4 ou 5 músicas minhas. Mas o que é que acontece? O André era um indivíduo que tinha o privilégio de cantar para a identidade mulher. E eu sempre gostei de escrever coisas para a mulher, porque aquilo que me passou pelos olhos no tempo da guerra era que as mulheres eram coisas de trabalho, estás a ver? Iam para as lavras, faziam as suas coisas e tal, e depois traziam coisa para fazer a comida, para dar de comer aos maridos, para os filhos e não sei quanto. Eu tenho um respeito muito especial pela mulher do meu país. Tenho uma música que se chama Angola Mulher. O meu país é fêmea e por isso eu escrevi essa música, musiquei e dei ao André para ele cantar. Entretanto, ele começou-se a perceber que... Então, muitas vezes ia lá ao Clube Hípico, de onde eu tinha lá, onde eu vivia, e levava uma viola e a gente gravava num desses gravadorzinhos de cassete e tal. Ele gravava o tralalá dele e disse, sobre este tema eu quero que tu escrevas, quero que tu fales disto. E pronto, eu fazia as minhas anotações e tal, e entretanto depois eu contava sozinho, fazia, e depois mandava-lhe uma cassete com a música e a letra, e então ele depois gravava, fazia as suas coisas e tal. Depois fazia os arranjos, ele levava para o Brasil. Essa música do Angola Mulher é das músicas que eu gosto de falar. A nível das outras músicas, eu lembro-me quando estava a escrever o meu livro, eu vi o disco, e no disco trazia alguns temas que tinham a identidade dele, mas então eu mandei tirar essas letras do... como é que se chama? Do livro, não é? Qual dos poemas que vai declamar? Eu tenho também nesta identidade de luta e de amizade, tinha um amigo que era o nosso trato era o Mano Beto, que era o Osvaldo Serra Vanduna. E lembra-me que foi a última coisa que eu escrevi, foi quando ele faleceu. Quando ele morreu, eu
eu escrevi um poema com a identidade da perda dele. Então, se tu não te importares, pá, pelo respeito e lembrança que me ocorre, não é? O poema chama-se Lentamente. Rumo ao porto onde encalho as esperanças, sobras do resto em que acredito, esgotado a navegar sozinho estas lembranças, solto já sem voz, aos novos navegantes o meu grito. Hoje sem ti, timoneiro da minha própria conduta, não cedo, vergado aos desencantos do caminho. Ao ideário do M, a luz dos simples, postura da minha luta, levanto a taça antiga e brindo com já amargo vinagre de um bom vinho. Pesa-me o tempo de acreditar cego na consciência de uma razão prescrita para este sonho, como quem, sem saber porquê, acredita no segredo que era preciso lutar e que por lutar, morrer, matar, não me envergonho. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Vontades que por lúcidas e longínquas se querem esquecidas. Que orgulho estarmos juntos, juntos na verdade, que fizeram mais felizes e mais fáceis nossas vidas. Será que tempos novos, místicos de segredos, iluminados de saberes que já não compreendemos, trarão resposta e calma aos nossos velhos medos, de paz, dos sonhos, da calma interior, ou não foi por isso que lutamos? Muito obrigado, Arthur Neves. Queremos agradecer a sua presença. Uma palavra no calor dos 50 anos da independência que os angolanos comemoram este ano. Olha, eu penso, aquilo que eu sinto é que realmente nós devemos tentar partilhar aquilo que nos for possível fazer para darmos não só estes 50, aos demais que a gente pode vivenciar, um instante de podermos ser mais felizes. Neste momento eu sinto que ainda há muito sofrimento, sinto que ainda há muita luta pela sobrevivência, há muita dificuldade, de maneira que naquilo que for possível a gente pegar e assumir-se para um conteúdo de melhoria daquilo que é o mal-estar que vivenciamos, isso é o que mais me encantaria. Muito obrigado. Desta forma colocamos ponto final à edição do programa Ponto e Vírgula, referente à segunda-feira, 3 de fevereiro do ano 2025. Mário Silva, Queiroz Chilúvia, o nosso muito. Boa noite. Ponto e vírgula. Um espaço de grande entrevista com protagonistas da vida política e social. Ponto e vírgula. A partir das 18 horas, a segunda e quarta-feira, com reposição a terça e a quinta. Ponto e vírgula. Numa apresentação de Queiroz Chilúvia. Rádio Correio da Quianda. A verdade em notícia na 103.7 FM.